continuidade às nossas aulas de xadrez, hoje nós vamos ver algumas características de uma das peças, que é o rei. Nós vamos ver qual é a localização dele no tabuleiro, como ele se movimenta, como ele captura e no final nós vamos ver um joguinho para fixar o seu movimento. Nós vamos ver agora qual a posição que o rei ocupa no tabuleiro. Para isso, nós precisamos recordar qual é a posição das outras peças. Então, nós temos aqui nos cantinhos a localização das torres. Então, as torres ficam aqui. Ao lado das torres são os cavalos, que nós ainda não vimos. Do lado dos cavalos ficam os bispos. E aqui no meio é a dama e o rei. A dama que nós já vimos, até demos a dica, que é a fileira D e a linha 1. Então a dama fica no D1. E o rei fica bem ao ladinho, bem do ladinho, que é na casa E1. Então, só recordando que as linhas 1 e 2 são ocupadas pelas peças brancas. E do outro lado do tabuleiro, nas linhas 7 e 8, são as peças de outra cor. Então, seguindo a mesma direção, nós temos a dama do outro lado ocupando a casa D8 e o rei ocupando a casa E8. Então, essas são as posições dos reis no tabuleiro. O branco fica na casa E1 e da outra cor fica na casa E8. Agora nós vamos ver como o rei se movimenta. Ele se movimenta semelhante à dama, ou seja, ele anda para todos os lados. A diferença é que a dama anda quantas casas assim o desejar, e o rei só anda uma casa de cada vez. Para recordar como a dama se movimenta, basta juntar o movimento da torre e do bispo. Então, lembrando do movimento da torre, a torre se movimenta em forma de cruz, né? Para frente, para trás, para um lado e para o outro. E o bispo, como é que o bispo se movimenta? O bispo se movimenta em forma de X, diagonal para um lado ou diagonal para o outro. Então, juntando esses dois movimentos, nós temos como se fosse um asterisco, né? Andando para todos os lados. A diferença é que ele só anda uma casa de cada vez. Então, ele anda para frente, uma casa só, ele pode andar para trás, ele pode andar para um lado, ele pode andar para o outro lado, ele pode andar numa diagonal para frente, diagonal para trás, em uma direção ou a outra. Então, ele se movimenta em todas as direções. O único detalhe é que ele só pode se movimentar uma casa de cada vez. E como é que ele captura? Ele captura da mesma maneira que ele se movimenta. Aliás, eu já dei essa dica. A única peça que se movimenta de uma maneira e captura de outra é o peão. Todas as outras peças do tabuleiro se movimentam e capturam da mesma maneira. Então, para exemplificar aqui como é que o rei captura, vou colocar um peãozinho aqui. Então, ele pode capturar esse peão, porque está na diagonal, uma casa só. Como é que é a captura? Ele ocupa esta casa e o peão sai do tabuleiro. Agora, se o peão estivesse nesta casa aqui, ele não poderia capturar, porque ele não pode andar mais do que uma casa. Agora, vamos imaginar que esse peão estivesse bem na frente do rei. Aí sim, ele poderia capturar porque está na casa imediatamente na frente dele. E o peão sairia do tabuleiro. Assim como todas as outras que tivesse ao seu redor, desde que tivesse na casa colada a ele, tá certo? Agora nós vamos ver algumas características especiais do rei, que não se aplicam às outras peças do tabuleiro. Nós temos que saber que ele é a única peça que nunca sai do tabuleiro, tá? Ele não pode ser capturado. Ele vai ser atacado, ele vai se render, mas ele não sai do tabuleiro, tá? Daí nós precisamos entender os conceitos e a diferença de cheque e checkmate.
tá? Então, cheque é quando o rei é atacado, mas ele tem saída. Ele se salva e o jogo continua. O checkmate não. Ele é atacado, mas ele não tem saída. O jogo termina por aí. Então, nessas duas ocasiões, tanto no cheque quanto no checkmate, o rei é atacado. A diferença é que no cheque ele tem saída e no checkmate ele não tem saída. Então, nós vamos ver duas situações dessas. Então, por exemplo, se eu coloco aqui o rei, imagino que o rei está aqui no seu local até original, e aí eu tenho duas peças, né? Por enquanto ele não está sendo atacado, mas imagine que eu tenha um movimento dessa torre, e aí ele passa a ser atacado. Uma vez que a torre se movimenta para o lado, ele estaria atacado. Então, como é que isso seria cheque ou checkmate? Seria cheque, porque ele tem como sair, tem como se salvar. Então, ele não pode, só para facilitar, eu vou colocar as casas que ele não pode ir, que são casas atacadas. Vou colocar uma tampinha. Aqui é uma casa atacada, aqui é uma casa atacada pela torre, tá certo? Aqui é uma casa atacada pela dama. Essas duas casas não estão sendo atacadas. Então, ele tem essas duas casas livres para ele se movimentar. Então, se ele pode se salvar, então isso é apenas cheque, tá certo? Ele se salvou. Agora, vamos imaginar uma outra situação que ele não tenha saída. Então, imagine que agora o adversário tenha feito este movimento com a dama. Então, vamos ver se ele tem saído ou não. Para os lados, ele não poderia ir, porque essas duas casas estão sendo atacadas pela dama. Para frente, ele não poderia se movimentar, porque essa casa está sendo atacada pela torre. E essas diagonais também estão sendo atacadas pela torre. Como ele não tem saída, todas as casas para onde ele possa ir estão sendo atacadas, e a casa onde ele se encontra está sendo atacada pela dama, nós dizemos que ele está em checkmate, ele não tem saída. E aí ele se rende, né? A gente costuma simbolicamente derrubar o rei e dizendo que ele está em checkmate, tá certo? Então, o rei tem algumas possibilidades para se salvar, para se defender. Quais são elas? Então, nós vimos aqui uma das possibilidades, quando eu fiz isso aqui, ele se salvou fugindo, então ele pode fugir. A segunda possibilidade seria, vamos imaginar aqui que ele tenha uma outra peça. Uma peça aqui no lugar-chave. Então, se essa torre tivesse atacando ele e ele tivesse uma outra peça para defender ele, ele poderia capturar a peça que está atacando ele. E assim se livraria do ataque. Então, ele pode, para se salvar, fugir, capturar a peça que está atacando ele, ou ainda tem uma outra possibilidade dele também se salvar, que seria... Vamos imaginar aqui que eu tenha uma torre aqui. Ele poderia fazer isso, ó. Colocar uma peça na frente, porque é como se fosse um escudo. Então, colocando uma peça na frente, bloquearia e ele sairia do cheque, tá certo? Então, essas são as três possibilidades de salvar o rei. Um outro conceito que a gente precisa entender, em se tratando do rei, é chamado de lance impossível. O que é lance impossível? Lance impossível é quando o rei está sendo atacado e ele não se salva. Ele tem condições de se salvar, por exemplo, vindo para essa casa, mas ele não se salva. Vamos imaginar que ele viesse para cá. Então, ele está numa casa atacada. E quando ele fica numa casa atacada... ele se movimenta para uma casa atacada, isso se chama lance impossível. E quando acontece um lance impossível,
o procedimento é o seguinte, ele tem que voltar para onde ele estava, refazer a jogada e ele fica com a marcação de um lance impossível. E aí sim, ele joga se salvando. Agora, existem algumas, dependendo do lugar onde você esteja jogando, algumas considerações. Alguns lugares aceitam um lance impossível, outro 3 lances impossíveis. Então é como se você ficasse ali com uma marquinha. Se permitirem 3 lances impossíveis, você voltou à casa original, salvou o rei e o jogo continua. Se num outro momento, num outro lance, você novamente fizer um lance impossível, vai ficar com 2 marquinhas. E quando completar o terceiro lance impossível, você perdeu o jogo. É o equivalente a um checkmate. Qual é a outra possibilidade de você fazer um lance impossível? Então imagine que você não está sendo atacado ou está sendo atacado, enfim, aqui está certo. Aqui você não está sendo atacado pelo peão, tá certo? Porque o peão só ataca na diagonal. Aí você resolve capturar o peão. O que vai acontecer? Isso se chama lance impossível. Por quê? Porque essa casa está sendo atacada pela torre. E aí, ao capturar o peão, você se coloca num lance impossível. E aí, se acontecer isso, é a mesma coisa. Você tem que voltar a jogada, jogar em outro lugar para desfazer esse lance impossível. E aí fica com uma contabilidade ali pro lance impossível. Tá certo? Então, se acontecer isso, para fugir desse lance impossível, porque aqui nessa situação você não tem para onde ir, porque para os lados está sendo atacado pelo peão, né? Nas diagonais está sendo atacado pela torre e não pode capturar o peão. Se você tem outra peça, então você movimenta a outra peça e deixa o rei sem se movimentar, para não cair ou em casa atacada, que seria lance impossível, ou capturar e acabar caindo também numa casa atacada. Então você tem essa possibilidade se você tiver uma outra peça no tabuleiro para se movimentar. Então agora nós vamos ver um jogo para fixar o movimento e a captura do rei. Para isso nós vamos precisar de alguns materiais, como o tabuleiro, 2 torres de uma outra cor que não a branca, 2 bispos de outra cor que não a branca, a dama e o rei também dessa outra cor, e um rei branco. Então é um rei branco e todas as outras peças da outra cor, menos os cavalos, porque nós ainda não vimos o cavalo. Então esses são os materiais que nós vamos precisar, são peças que nós já vimos como fazer nas outras aulas. E aí, a disposição das peças vai ser todas as peças nos seus locais originais, como são de outra cor, ficam na linha 8, então as torres, os bispos, a dama e o rei, e do outro lado apenas o rei na casa E1. Como é que é o nome do jogo? O nome do jogo é Todos contra o Rei, mas esse todos, os peões não entram, e os cavalos, opcionalmente, nós não vamos colocar porque nós ainda não vimos como ele se movimenta. Mas se vocês já souberem como o cavalo se movimenta, pode incluir ele no jogo. E aí, nesse jogo, nós temos objetivos diferentes para quem está jogando como rei e quem está jogando com todas as peças. Nós vamos definir 10 lances, mas esse número de lances também pode ser variável, tá? Então vamos imaginar que são 10 lances. Então quem está com todas as peças tem até 10 lances para conseguir dar o checkmate no rei, ou seja, atacar o rei e o rei não ter saída. E o objetivo do rei é apenas se livrar dos ataques, se movimentar a cada jogada e se livrar desse possível ataque. E quem começa o jogo é o rei que está sozinho. Então vamos lembrando que o rei se movimenta em todas as direções, uma casa só.
vamos usar mais uma vez as tampinhas para saber para onde ele não pode se movimentar, onde tem casa atacada. Essas duas casas estão sendo atacadas pela dama, então esta casa e esta casa, ele não pode se movimentar porque está sendo atacado. Ele tem mais 3 casas livres. Vamos imaginar que ele movimentou para cá. Então, beleza. E aí é a vez de quem está com todas as peças jogar. Se quem está com todas as peças fizer um movimento, que pode ser com qualquer uma das peças, vamos imaginar que o bispo se movimentou aqui nessa direção. Já está atacando o rei, tá certo? Então ele não pode se movimentar nesta posição, nessas duas casas, porque está sendo atacada pelo bispo. Só essas, ele tem todas as outras para poder se movimentar. Percebam que ele não está em xeque-mate, é apenas cheque. Por quê? Porque ele tem como sair. Esse foi o primeiro movimento de quem está com todas as peças. A pessoa que está jogando com todas as peças tem 10. Bom, ele se movimentou, beleza. E aí o outro lado jogou. É o segundo movimento. Olha, o cerco está se fechando. Por quê? Porque ele não pode se movimentar para os lados. Ele não pode se movimentar para trás, porque tem o ataque aqui do bispo. Vamos ver o que mais. Ele não pode se movimentar para cá, porque tem o ataque do outro bispo aqui. Então, restaria para ele algumas casas. Então, restariam aqui 2, ou ele vindo para frente, ou vindo na diagonal, ou vindo para as diagonais de trás. Então, ele pode fazer isso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele está se livrando do ataque, ele está atacando a torre. Mas não pode atacar ele porque a torre não se movimenta na diagonal. Tá certo? Então, o jogo prosseguiria desta maneira até o rei. Ou o rei conseguir se livrar de todos os ataques em 10 lances do outro lado, ou se por um acaso quem está com todas as peças conseguir atacar o rei de tal maneira que ele não tenha saída, ou seja, dê o checkmate. Se o rei branco conseguir se livrar dos ataques, conseguir se movimentar até completar 10 lances, ele ganha. Agora, quem está com todas as peças, se até o 10º lance conseguir dar checkmate, então essa pessoa ganha. E aí temos algumas variações. Você pode mudar a quantidade de lances possíveis. Uma recomendação, tem um papelzinho para ir marcando a quantidade de lances para não se perder. E uma sugestão também é que você jogue uma vez com o rei branco e outra vez com todas as peças, né? Você mude de posição para poder estar dos dois lados, ok?